importante, muito interessante aí no contexto atual que nós estamos vivendo, né? Bom, o título do seminário, deixa eu pegar aqui, Meio Ambiente e Educação no Mundo Neoliberal, os Caminhos do Antropoceno. Então, vou apresentar o professor Roger Domenech Colacius, ele é pós-doutor em História Ambiental pela Universidade Estadual Paulista, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, ele possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ciências e Meio Ambiente, é docente de Metodologia e Técnica de Pesquisa do Departamento de Fundamentos da Educação na Universidade Estadual de Maringá, é docente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Educação e História Ambiental da mesma universidade. É membro do Laboratório de História e Meio Ambiente da Unesp e do Laboratório de Pesquisa em História e Memória Social da Universidade Estadual de Londrina. Também é membro do Laboratório do Tempo Presente da Universidade Estadual de Maringá. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação, a sua disposição em conversar conosco hoje, professor Roger. E eu gostaria, antes, né, de avisar os participantes, né, das nossas regras aí para obtenção da declaração de participação, né, do seminário. Todos devem aguardar aí, responder, né, a lista de presença que será enviada aí pelas nossas discentes no chat, né, e o tempo de permanência mínimo é 75% para que seja possível emitir o certificado, tá? Então, professor Roger, muito obrigada e está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Silmara, pelo convite. Agradeço também ao programa de pós, né, Formação Científica, Educacional e Tecnológica, pela oportunidade de passar essa tarde aqui conversando com vocês. E aproveitando, né, as oportunidades que essa vida remota online nos permite, né, professora Silmara, de poder facilitar esses contatos, embora não seja o ideal, né, presencial sempre é mais interessante, melhor, mas a gente vai se adaptando aqui a esse mundo virtual, né, que parece que veio de uma certa forma para ficar, né, não que eu concorde com ele, não é? Espero que vocês todos estejam bem, né, por conta da pandemia e tudo que tem acontecido, tá? A minha apresentação aqui, esse título, né, que a professora Silmara já tinha falado para vocês, que é Educação Ambiental no Antropoceno, Desafios para o século XXI, não é? Eu mudei um pouco o título, mas a ideia é a mesma, tá, professor? Essa minha fala aqui hoje, ela é uma preocupação, ela é fruto de uma preocupação minha, de pesquisa, que já me persegue há alguns anos, desde o pós-doutorado na Unesp, né, em 2017, que é pensar, né, fazer a relação entre a questão ambiental, né, o meio ambiente, ou tudo que se relaciona a essa ideia de meio ambiente, com o neoliberalismo. Então, desde o pós-doc, eu já venho tendo essa preocupação em questionar, né, em tentar entender como que se enquadra, né, dentro de uma agenda neoliberal, dentro da teoria neoliberal, a questão do meio ambiente, né, e tudo que envolve, né, a crise ambiental e tudo mais do que envolve essa questão. E, recentemente, eu faço uma tentativa, recentemente, nos últimos 3 anos e meio, eu tenho feito a tentativa aí de trazer essa questão principal, que é meio ambiente e agenda neoliberal, para o campo da educação ambiental, tendo como elemento-chave a ideia de antropoceno. Né? Então, dentro dessa equação que eu estou tentando montar aqui, né, mundo natural, meio ambiente, mais agenda neoliberal, mais educação ambiental, onde que entra ou como poderia entrar o antropoceno aí, não é?
A minha fala, ela está estruturada, então, a partir de 4 pontos que eu vou abordar com vocês, né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre educação ambiental, depois eu pretendo trabalhar diagnósticos do tempo presente, né, conjunturais, do que a gente tem em termos políticos, econômicos e sociais, que vão influenciar nessa educação ambiental, que vão influenciar na questão do antropoceno. Vou falar um pouco sobre o antropoceno depois, né, fazer algumas considerações sobre essa... Eu não consigo considerar o antropoceno ainda um conceito, tá? Então, essa palavra que tem sido utilizada aí, dessa nomenclatura, né, desse vocábulo que tem sido utilizado há pelo menos 20 anos, para tentar descrever aí um período relativamente curto, né, em termos históricos, ou extremamente longo da presença humana aqui no planeta, não é? E, por fim, eu vou abordar aquilo que eu considero que são os principais desafios dessa equação, né, e, quem sabe, apresentar alguns caminhos ou não, né, pode ser que os caminhos sejam inviáveis, para a solução dessa questão, né. Bom, a educação ambiental, né, as suas possibilidades, né, os seus limites e quais são as suas práticas. Eu coloco interrogações na frente porque eu entendo que a educação ambiental ainda hoje, deixa eu baixar um pouquinho aqui, né, a educação ambiental ainda hoje, ela nos traz muito mais questionamentos do que exatamente ela nos traz respostas, né? E eu vou explicar por quê, né? Bom, como a gente sabe, eu sou historiador, né? Como a professora Silmara me apresentou, vocês perceberam que eu venho da história, eu sou historiador, né? Então, o meu pensamento, a forma como eu tento entender essa problematização que eu trago aqui, ela é sempre voltada para análise histórica, análise temporal, né? E os processos que envolvem as questões que eu vou levantando e os problemas de pesquisa que eu vou colocando, não é? E para a educação ambiental, eu percebo que ela tem início no meio do século XX, não é? Após aí 1960, né, e de forma mais fixa e institucionalizada a partir dos anos 70, ela é fruto de 2 elementos ali que são significativos para a gente pensar a questão ambiental e, evidentemente, a questão educacional também relacionada ao meio ambiente, né? O primeiro fator que faz parte aí dessa formação da educação ambiental, ela vem de uma renovação do movimento ambiental, principalmente nos países centrais, né, nos Estados Unidos e na Europa, uma renovação que vai ocorrer da metade dos anos 60 em diante, não é? É o chamado novo ambientalismo que surge nessa ocasião, né, e que faz aí uma reformulação quase que total do que vinha sendo considerados movimentos ambientais, né, até então. Os movimentos ambientais até então, eles eram baseados principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde surge a questão, né, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o mundo natural de forma mais sistematizada. Ela vai surgir, esse movimento antigo, ele surge por volta do final do 18, né, na figura de 2 sujeitos ali que vão ser fundamentais nas bases de pensamento conservacionista e preservacionista nos Estados Unidos, e que vai depois se espalhar aí para outras regiões, né, outros países e tudo mais, que é o Pinchot, né, por um lado, e por outro é o Muir, né, cada um sendo responsável diretamente nos Estados Unidos pela criação de parques nacionais, né, o Parque de Yellowstone e Yosemite, eles são baseados, um e outro é baseado nas concepções de mundo natural, de meio ambiente, de preservação, de conservação, né, que ambos colocavam para a sociedade americana naquela época, para a sociedade estadunidense naquela época, né? Então, o movimento ambiental que vai surgindo a partir daí, ele é completamente baseado nessa ideia, né, que é
que aparentemente o conservacionismo e o preservacionismo são ideias parecidas, mas elas têm diferenças marcantes aí no trato que se dá à questão natural, o mundo natural em si. Tá? Eu não vou entrar nessas minúcias, porque aí já vai ampliar demais a minha fala. Mas, de qualquer forma, né, a gente vai ter a formação de vários grupos nos Estados Unidos que vão se dedicar, de alguma forma, à natureza, ao mundo natural, não é? Mas esses grupos, o Sierra Club, por exemplo, né, que foi criado nesse momento, ele não vai ter um aspecto político, tá? O movimento ambiental, ou o que você pode considerar como ambientalismo, antes dos anos 60, ele é um movimento que não trazia à tona questões políticas que envolvessem o meio ambiente. Ora, se não traz, então, a questão política, o que sobra? Sobrava uma preocupação com uma ideia de meio ambiente, de natureza, né, voltada para o lazer, para a contemplação, né, a utilização da pura e simples conservação ambiental, né, de um espaço demarcado, como, por exemplo, esses parques nacionais, né, e etc., né, e que lhe servissem para a sociedade, né, para o homem, para o ser humano, de uma forma contemplativa e tudo mais, não é? Então você tinha aí muito mais um clube, né, que se dedicava de alguma forma a manter uma área conservada ou preservada, mas pensando, né, no bem-estar, no lazer, né, nesses aspectos culturais, né, não necessariamente de uma cultura política que tivessem relação com o meio ambiente, não é? Isso muda a partir dos anos 60, isso muda porque vai entrar em evidência, vai aparecer a partir do final, principalmente no final dos anos 50, vários estudos científicos que mostram, não é, os prejuízos, a degradação ambiental, não é, causada aí pela ação das indústrias, pela ação humana em geral, não é, principalmente nos últimos 150 anos, naquela época, né. A principal trabalho relacionado a isso, como vocês devem conhecer, é o trabalho da Rachel Carson, né, o Primavera Silenciosa, que ele foi aí um momento limiar, né, onde ela traz uma crítica ao sistema produtivo norte-americano, principalmente a utilização dos DDTs, né, nas lavouras, e tudo que acarretava em relação a isso, não é? E esse trabalho da Rachel Carson foi seguido por outros autores que tiveram também um papel significativo na mudança da percepção ambiental nos Estados Unidos e que veio, depois, como eu falei, a influenciar aí boa parte do mundo ocidental, pelo menos, não é? Nós vamos ter aí os trabalhos do Paul Ehrlich, né, sobre o tamanho da população, né, a questão demográfica, que é o Populational Bomb. Teremos também os trabalhos do Barry Commoner sobre o uso da tecnologia, né, e principalmente a tecnologia nuclear, que eu esqueci o nome do livro dele, daqui a pouco eu lembro, eu já falo para vocês, né, e que são trabalhos que tiveram uma evidência muito grande, né, foram difundidos de forma muito ampla nos Estados Unidos, e que levou, né, não só isso, claro, né, você vai ter também a percepção direta da crise ambiental dessa época, né, com a poluição nas grandes cidades, né, vários acidentes em petroleiros e tudo mais, que poluíram praias americanas, praias do Alasca também, né, a região litorânea desse país e tudo mais, né, que foi levantando aí uma questão que algo estava errado, né, que não poderia continuar assim. Então, dentro desses movimentos ambientais que a gente tem aí nos Estados Unidos, que eu falei para vocês, o Sierra Club é o principal deles, vai surgindo dissidências. E são essas dissidências que vão trazer um clima, um aspecto político para a questão ambiental.
não é? São esses dissidentes, não é, que vão formar o Greenpeace, o Friends of Earth, e a Deep Ecology, né, eles vão surgindo desses movimentos, desse movimento ambiental antigo, e que não tinha aí essa preocupação política, portanto, né, eles não havia uma preocupação direta com esses problemas ambientais que surgiam e que se tornavam cada vez mais preocupantes para grande parte da população, né? Nos anos 70 você vai ter o Dia da Terra, né, uma marcha nos Estados Unidos, que levou aí a quase mais de 1 milhão de pessoas na rua e tudo mais, né, pela melhora ambiental e etc. Né? Então, esse fator ele vai levando a uma transformação e uma mudança na percepção, na sensibilização da questão ambiental na sociedade. Né? É o primeiro fator. O segundo fator é a institucionalização desse problema. Né? Quando os estados nacionais eles vão adotar aí esse lema ambiental, né? E vão procurar, de alguma forma, organizar institucionalmente, né? Portanto, dentro do Estado, eles vão tentar organizar medidas, políticas públicas, leis, etc., que procurem, de alguma forma, amenizar ou até solucionar, se for o caso. Poucas vezes a gente teve situações como essa, de solução mesmo do problema, não é? Mas amenizar o problema ambiental e tentar aí dar uma melhora na condição de vida, né? Então, a crise, um exemplo, antes de entrar na questão da crise, um exemplo dessa institucionalização é a criação da EPA, que é a Agência Ambiental Norte-Americana, a Environmental Protection Agency, que ela é criada no final dos anos 70, existe até hoje, é a maior agência estatal norte-americana, mesmo com a grande redução do tamanho dela, tanto no número de funcionários quanto de orçamento que houve aí durante o governo Trump, né, mas até o governo Trump era a maior agência estatal norte-americana, desde que você exclua, evidentemente, os militares. Né, os militares ainda são, como funcionários estatais, eles são a maior quantidade ali de orçamento, né, o maior orçamento e também o maior número de servidores, né. Mas se a gente excluir os militares, a gente tem aí na frente de todos a EPA, né, como uma agência que ela se tornou tentacular nos Estados Unidos, né, presente em todos os estados norte-americanos, quase todas as cidades, ou as principais cidades de cada estado, e que levou aí a criação de laboratórios de pesquisa, né, a padronização e a criação de leis e taxas de referência em poluição e tudo mais. Ela é conhecida nos anos 70 como a Agência da Poluição, né, que ela é voltada única e exclusivamente para combater a poluição do ar, da água e acho que mais uns 3, 4 tipos de poluição ali que afetavam os Estados Unidos naquela época. Então você tem esses dois processos, né? Eu considero que esses dois processos eles são fundamentais aí para a gente pensar a educação ambiental, né? Por um lado, você vai ter então uma politização do movimento, uma politização da sociedade em torno da questão ambiental, né? E por outro lado, como resultado também dessa politização, mas não necessariamente só por conta disso, a institucionalização, desculpem, das ações relacionadas a uma melhora da qualidade do meio ambiente nas mãos do Estado, não é? Um exemplo também dessa institucionalização é no Brasil, né? Durante a ditadura militar, nós temos aí em 73 a criação da SEMA, né? Da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que, tudo bem, ela teve aí uma posição quase que figurativa durante o período militar, mas a partir dos anos 80 ela se transforma aí no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, né, e tudo mais. Então você vai ter um processo de institucionalização no Brasil também da questão ambiental, mas esse processo um pouco mais lento do que você vai observar em outros países, não é? Mas tudo bem. Né? O que é importante é que há uma crise ambiental instalada, né, percebida, não é, pela população americana no início, depois isso vai sendo transmitido aí, né, vai sendo percebido, também notado, sensibilizado em outros países e vai atingindo globalmente esse questionamento. Né. Tanto é que, embora a gente possa falar que já existia alguma coisa de educação ambiental antes dos anos 70,
vai ser apenas nos anos 70 que você tem a formalização desse termo, né, dessa ideia de educação ambiental, principalmente a partir de 72, depois da reunião de cúpula que a ONU vai promover em Estocolmo. A primeira reunião de cúpula da ONU, que vai envolver diversos países aí, e que tem como preocupação principal essa reunião a questão do meio ambiente, né, a crise ambiental que estava instalada e tudo mais, não é? E a partir dessa reunião de cúpula, né, o termo educação ambiental ele é formalizado em termos globais e passa a ser utilizado de forma mais específica, enquanto um campo de estudos, enquanto um campo de pesquisas, enquanto um campo de ensino, não é, e aprendizagem e tudo mais, não é? Isso vai ter o momento principal em 78, na Conferência de Tbilisi, né, que aí a ONU ela vai oferecer para os países membros uma ideia, né, do que deveria ser essa educação ambiental, né, os encaminhamentos, as metas e tudo mais, não é? E aí cada país ficaria responsável por adotar aí a educação ambiental, então, como parte dos currículos escolares, etc., etc., né? Eu tentei, então, aqui mostrar para vocês, né, que na percepção que eu tenho sobre a educação ambiental, ela é formada a partir disso, né, a partir de uma preocupação política e de uma institucionalização, né, estatal, né, então, ela é formada aí, né, como uma resposta social e política, né, política no sentido de Estado, para a crise ambiental instaurada, né, porque através da educação você poderia resolver ou ajudar a resolver ou amenizar os problemas ambientais que estavam postos ali naquele período, não é? Bom, nos anos 80 vai ter muitas discussões sobre a questão ambiental, não é? Vai ter o surgimento aqui no Brasil também de pesquisas sobre educação ambiental, os primeiros mestrados e doutorados eles vão sendo defendidos, etc., não é? E chegamos nos anos 90, que é a década, né, 1990 até 2002, pelo menos, né, esses 12 anos você pode considerar como o período onde havia aí a perspectiva global, né, de uma completa alteração das relações entre o ser humano e o meio ambiente, né? O mundo natural ele ia ter uma nova situação ali, uma nova realidade, digamos assim, frente, né, às necessidades humanas, à questão de desenvolvimento, etc., né? Muito disso é causado pelo esse clima, né, causado pelo sucesso, pela enorme mediatização que teve a Eco 92, não é? Eu tinha 10, 12 anos naquela época, né, e eu lembro muito bem, assim, né, toda as reportagens, né, mostrando a chegada do chefe de Estado, né, as reuniões que tiveram, né, todo um clima no Rio de Janeiro, isso, né, que inaugurava aí uma época de uma nova relação entre o ser humano e o meio ambiente, né? A gente vai ter também o protocolo de Quioto, que era uma tentativa aí de amenizar a questão das mudanças climáticas, depois eu vou falar um pouco disso, né? E vai ter a entrada, um pouco tardia, mas vai ter a entrada no Brasil também, de forma de lei da educação ambiental, como uma política educacional, como parte do currículo, que é a Lei 9798 de 1999. Né, que traz aí um programa de educação ambiental e uma política de educação ambiental. Então, parecia que estava tudo caminhando de uma forma que entraríamos no século XXI, né, e essa entrada no século XXI, ela seria marcante também pela transformação dessas relações nessas relações metabólicas, né, entre a sociedade e a natureza, não é? Mas junto com essa entrada no século XXI, né, houve um desgaste, ao que me parece, da questão ambiental e dessa força, desse ímpeto que a gente tem nos anos 90, em torno de uma mudança significativa nessa relação
metabólica entre sociedade e natureza, né? E isso vai ter uma influência muito grande, ela vai ter um papel significativo na educação ambiental que vai ser ensinada, na educação ambiental que vai ser praticada, não é? Porque a gente tem como possibilidade inicial uma educação ambiental, lá nos anos 70 e grande parte dos anos 80 também, uma educação ambiental que ela veio como transformadora da sociedade, ela veio como crítica, não é, ao próprio sistema produtivo, o sistema de consumo, aquilo que os rumos civilizacionais que a gente trazia para o planeta, não é? E essa ideia transformadora, crítica, ela vai sucumbir, não é? Talvez sucumbir seja uma palavra muito forte, mas eu vou usar ela mesmo assim. Ela vai sucumbir a partir dos anos 2000, aquilo que foi considerado, ou que até hoje é considerado, como uma educação ambiental tradicional, né? Que evita trazer para a sala de aula, que evita no processo de ensino-aprendizagem, trabalhar com temas políticos, temas críticos, temas de cidadania e etc. Né? Então, a gente tem aí, né, uma cisão na educação ambiental. Né? Por um lado, a gente tem uma proposição, se vocês pegarem lá os artigos publicados, as pesquisas produzidas em mestrado e doutorado sobre educação ambiental dos anos 2000 para cá, todos os autores, Marcos Reigota, Sorrentino, Jacobi, o Felipe Laiargues, né, a Isabel Carvalho, a Michele Sato, etc., sempre vão bater na tecla de uma educação ambiental crítica, transformadora, né, cidadã, etc. Mas se você olhar, né, perceber o que está sendo realmente feito em sala de aula, e eles mesmos vão criticar isso, é muito mais uma educação ambiental tradicional, né? Trabalho com uma instrumentalização da natureza. A natureza ela vai ser entendida não como nessa relação metabólica, né, nessas interações dialéticas que a gente tem enquanto ser humano e sociedade com o meio natural, né, como sistema produtivo também, a enorme dependência que a gente tem do mundo natural para a continuidade da produção, né, da matriz energética, etc. Né? Mas há uma instrumentalização. Né? Você vai ensinar fazer uma horta. Eu não estou criticando isso, tá? Só estou falando que isso é um elemento que consta e uma forma de instrumentalização. Tá? Você vai falar dos ciclos de reciclagem, né? Você vai jogar completamente no indivíduo a solução do problema ambiental. Olha só, a gente sai dos anos 70, né, com um movimento ambiental que propunha uma mudança coletiva na questão, nas relações entre sociedade e meio ambiente. E a gente chega nos anos 2000, ou começa os anos 2000, jogando ao indivíduo que ele tem que responder ao problema do meio ambiente. Então, você tem que reciclar seu lixo, né? Você tem que fazer, vou te ensinar aqui a fazer horta, né? Toma cuidado com os canudos que você joga, que vão parar no oceano e vão matar as tartarugas. Entende? Não estou falando que eu jogo os meus canudos e dane-se as tartarugas, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar nossas práticas individuais. O que eu estou dizendo é que o elemento coletivo de solução do problema, ou de amenização do problema, ele é deixado de lado. E somos passado, somos levados a acreditar que apenas as práticas individuais são suficientes para resolver o problema, não é? Saiu até um meme esses dias, né, sobre a viagem espacial lá dos bilionários, né, que acho que é representativo disso, né? Enquanto a gente aqui está tomando todo cuidado para não poluir, não fazer nada, vai um bilionário para o espaço e solta 70 toneladas de CO2 na atmosfera, para ficar 10 minutos passeando lá, não é? Então, o que adianta, né? O que adianta a gente ficar extremamente preocupado com o indivíduo, né, quando, na verdade, a gente está deixando de lado lidar com esse problema coletivamente, não é? E a educação ambiental ela tem muito que falar sobre isso. Ela deveria estar batendo nessa tecla,
né, mostrando que as práticas produtivas, o sistema industrial, né, o sistema de transportes que a gente utiliza em larga escala, esse é o principal elemento agravante de todos os problemas ambientais que a gente vive. Não é? Então, em vez de propor aí uma mudança mais profunda, ou mostrar, né, fazer a crítica da necessidade dessa mudança mais profunda, nós somos levados, então, a adotar práticas de educação ambiental que fica restrita aí a uma situação, uma individualização do problema, não é? Então, os limites da educação ambiental são as nossas atuações pedagógicas, né? Não adianta a gente abrir um leque de possibilidades se as nossas atuações pedagógicas elas são limitadas. Não é? Limitadas pela estrutura da escola, limitadas muitas vezes pelo medo de falar, de trazer política, questões políticas pelos professores. Isso acontece muito, evidentemente, não é? E a gente acaba, né, tendo práticas de educação ambiental que variam, né? A gente está procurando o quê? Uma sensibilização do problema ambiental? A gente está procurando formar cidadãos que tenham, né, uma atuação no problema do meio ambiente de forma clara e definida, ativa, né? Nós queremos o quê? Um indivíduo que está ciente do problema, uma coletividade que está ciente disso, ou, né, nós propomos um pensamento sistêmico que possa mostrar que tanto o indivíduo quanto o coletivo tem que atuar, né, pela questão ambiental, pelo problema da educação ambiental, né, por tornar a educação ambiental algo aí viável, não é? Bom, né, por que então tem essa mudança, né? Se a gente tinha todo um clima benéfico, digamos assim, né, de euforia dos anos 90, e que trazia educação ambiental como carro-chefe disso tudo, não é? Por que, então, que a gente entra no século XX, não é? Século XXI, desculpem, não é? E isso muda completamente, né? Parece que houve um banho de água fria, não é? E agora falar de meio ambiente é coisa de esquerdista, é coisa de, não é? De petista, comunista e por aí vai, não é? Bom, eu faço esse diagnóstico, né, do que pode ter acontecido, né, nos últimos 20 anos, a partir de 3 pontos, né? Primeiro, são os acordos ambientais que fracassaram. O segundo, né, uma virada nacionalista e autoritária, né, em muitos países. E o terceiro ponto, que é influente e influência desses outros dois, que é a adoção quase que sem filtros de uma agenda neoliberal nessas 2 últimas décadas, tá? Bom, quais são os acordos ambientais fracassados, né? Acho que todos os acordos que vieram de 87 para cá, não é? Eu não vou descrever um por um, tá? Senão eu vou ficar aqui a tarde inteira. Eu acho que não é esse o objetivo, mas a gente tem lá o Protocolo de Montreal, que é o dos gases do CFCs e do ozônio, que tem ali o seu marco em 87, e que foi um acordo que, inicialmente, ele tinha tudo para dar certo, né? Havia aí uma certa positividade em torno do Protocolo de Montreal. Ele funcionou muito bem, né, por muito tempo, não é? Mas ele teve problemas, né? E o principal problema é os gases que substituíram os CFCs, não é? Se não me engano, os HCFCs, que é o gás que substitui na indústria os CFCs, ele era tão prejudicial, ou ele é tão prejudicial ao ozônio quanto os CFCs, né? Mas houve aí, né, uma atualização do protocolo, né, até incluíram os HCs, FCs nos acordos e tudo mais, né? Mas o que acontece? Por que eu considero fracassado, né? Porque criaram ali mecanismos tão temporalmente elásticos, né, para redução do uso dos gases que causavam problema no ozônio e tudo mais,
que ele acaba se tornando algo sem um efeito a curto prazo que era necessário, né? Ele reduz o buraco da camada de ozônio, mas ele não reduz o suficiente para eliminar esse buraco, né? A gente vai encontrar, por exemplo, agora um novo buraco, que novo buraco é entre aspas, né? Porque ele está aí desde o final dos anos 90. Um novo buraco no Polo Norte e também um buraco sazonal que vai surgindo de repente na linha do Equador, né? Então, nos extremos planetários, você vai ter sempre o surgimento aí, em determinados momentos, de um buraco que é causado por esses CFCs, né? A Agenda 21, que é inaugurada em 92, né, ela é adotada em 92, o que aconteceu com ela? Quem fala de Agenda 21 hoje em dia? Né, onde está, né, as discussões, né, que eram trazidas aí na Agenda 21 e tudo mais? Né? Ela ficou abandonada. Protocolo de Kyoto nem se fala, né? A gente está tentando, desde 97 até hoje, algo efetivo, não é, que consiga realmente uma redução drástica nos níveis de CO2 no planeta, né, que consiga controlar aí o aquecimento global, né? Então, isso só foi piorando, né? As determinações do Protocolo de Kyoto só foram piorando a partir dos anos 2000, com as saídas de vários países, não é? A manutenção aí das emissões em alta escala, o mercado de carbono que é questionável, né? Porque se tornou aí uma fonte de transferência de dinheiro, de obtenção de financiamento muito forte e tudo mais, né? Bom, aí temos os Objetivos do Milênio, os ODMs, em 2000, né, que ficou também pelo caminho. Agora, está em vigor os ODS, né, que é a Agenda 2030, que foi implantada aí pela ONU a partir de 2015, e que teve aí, eu vou considerar, tá? Não foi tão fracassado assim, teve aí alguns índices que melhoraram no mundo, né? A extrema pobreza tinha diminuído, né? Taxa de saneamento, água potável, né? A diminuição de doenças epidêmicas e até da perda de florestas, né? Do desflorestamento, né? Mas esses dados precisam ser atualizados, né? Porque já houve uma reversão desses índices que tinham melhorado, né? E o Acordo de Paris de 2015, que inicialmente os Estados Unidos tinham entrado e depois, a partir de 2016, os Estados Unidos abrem mão, não é? Que também foi um elemento aí significativo, foi uma tentativa de recuperação daquilo que foi estabelecido em Kyoto, em 97, né? E uma nova série aí de acordos, né, de taxas, de emissões, de gases, tudo mais para vários países, mas um problema político que se manteve aí a partir de 2015 não foi superado, né? Houve uma tentativa agora pelo Biden, novo presidente americano, de retomar o Acordo de Paris, né, mas ainda está muito cedo para a gente ver se teve algum resultado disso, algo que poderia tirar ele da minha lista aí de acordos fracassados, tá? Vocês podem ficar à vontade para questionar depois os fracassos desses acordos aí. Mas isso, olha, essa série de tentativas que foram mais ou menos mal sucedidas, né, por parte dos países no âmbito internacional para a redução dos problemas ambientais mais graves, isso tem um efeito. Né? Isso vai ter um efeito naquilo que você vai ensinar em sala de aula, naquilo que a percepção pública do meio ambiente vai ter, não é? Naquilo que a sociedade vai pensar ou vai se posicionar na questão ambiental, não é? Porque se houve um abandono ou uma negação desses acordos, né, a nível global, né, como que a gente então vai trazer aí uma positividade em torno da solução humana para a crise ambiental que é causada pelo próprio ser humano, né? Mas além disso, né, nos últimos anos, nós temos uma mudança política no mundo que, né, 2021 a gente pode até considerar que talvez isso esteja melhor equacionado e tudo mais, né?
mas mesmo assim é algo que a gente tem que perceber e pensar, né? O primeiro é essa virada nacionalista de vários países, né? A gente vai ter a entrada de presidentes ou figuras de claro viés autoritário, nacionalista na presidência ou na chefia política de diversos países, né? O Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Viktor Orbán na Turquia, né, o Putin na Rússia, e eu esqueci o nome do primeiro-ministro inglês também, que ele tem esse viés, né? Essa virada nacionalista, ela tem levado à adoção de medidas contrárias à proteção ambiental. Tudo aquilo que foi nos últimos, até 2010, 2012, por aí, foi trazido, foi criado como políticas de proteção ambiental em vários países, aqui no Brasil especificamente, a partir dessas viradas nacionalistas, isso foi deixado de lado, não é? O que a gente tem é aquilo que o ministro do Meio Ambiente do Brasil falou ano passado, né, numa reunião aí que foi bastante divulgada, que é aproveitar para deixar a boiada passar, né? Adotar aí políticas que são infralegais, ou seja, né, que não são exatamente, não estão dentro da lei, né, para poder sobrepassar aí essas medidas de proteção ao meio ambiente, né? Então você tem um aumento da queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, que é uma novidade, de certa forma, né, nos últimos anos, né, pela mediatização que teve em torno desse problema, não é? Você vai ter o aumento da grilagem de terra, você vai ter o aumento da liberação de vários agrotóxicos que não eram liberados antes, para utilização na lavoura, e tudo mais, né? E por aí vai. A questão indígena, a causa indígena também vai ser afetada por conta dessa passagem da boiada e tudo mais, né? Por conta da demarcação de terras e etc. As próprias unidades de conservação, elas estão ameaçadas, né? Estão passando aí na Assembleia Legislativa aí vários PECs que vão liberando a utilização dessas áreas de conservação para garimpo e para outras atividades que não necessariamente são conservacionistas, etc., né? Além, é claro, né, do que traz junto com essas viradas autoritárias e nacionalistas, né, que é a xenofobia, o racismo, a homofobia, o feminicídio, que também vai ter uma influência significativa aí na educação, não é? Porque é uma preocupação a mais, é um problema a mais e que vai sendo somado a um contexto já bem pesado e preocupante, né? Então, a gente tem tantas problematizações que a gente pode fazer, né, em sala de aula, para os alunos, né, para o nosso cotidiano, que vem a se somar também uma crise ambiental de larga escala aí, que não é resolvida, muito pelo contrário, né? E o que foi notado também nos últimos anos é o aumento das desigualdades, né? Desigualdades em todos os níveis, desigualdades sociais, econômicas, políticas, ambientais, tanto no momento eu já estou colocando pós-pandemia ali, porque não é, eu exagerei, eu estava achando já que a gente podia estar caminhando para o mundo pós-pandêmico, mas tenho dúvidas agora com a variante Delta, tá? Mas, de qualquer forma, né, a gente abre um parênteses aí para a pandemia, né, porque a gente sabe que há um problema que a pandemia causa aí para todas essas desigualdades, há uma acentuação com a pandemia, né, de tudo isso, só que já vem de um processo anterior à pandemia, né, que traz esse aumento das desigualdades no cenário nacional, né? Bom, e aí a gente entra no problema que eu acho que é principal, né, para tudo isso que eu falei até agora, né, que é o neoliberalismo e a adoção de uma agenda neoliberal, né? A gente adota uma agenda neoliberal, né, em vários países do mundo, junto com essa virada autoritária, nacionalista, né, vem junto uma agenda neoliberal que vai transformar, né, as diretrizes. Vocês podem falar, né, mas desde os anos 90, desde os anos 80, a gente já tem a agenda neoliberal tomando conta aí dos estados nacionais, né, de políticas e tudo mais, de forma clara e evidente, né, no Brasil principalmente, né. Sim, eu concordo com todos vocês, mas nos últimos 5, 6 anos, que essa agenda ela é adotada de uma forma radical,
não é? Ela é adotada de uma forma a redirecionar todas as políticas nacionais, não é, para que possa servir para uma certa liberalização do mercado, né, para uma certa atividade do mercado, né, desse algo abstrato aí que é o mercado, né, a gente fala mercado, né, e que permita aí que o mercado atue, né, sem grandes empecilhos estatais, né, sem grandes travas políticas e legislativas e legais, não é? E o meio ambiente está nisso, né? A boiada que passa do ministro Salles, né, que eu falei anterior, vem dentro dessa política neoliberal, né? Qual que é o pensamento neoliberal para o meio ambiente? Não existe. Não existe no sentido que, né, o meio ambiente, os recursos naturais, o mundo natural, ele é só um elemento, né, utilizado pela indústria para a produção, né, e etc. Tá? Fora disso, não há, pelo menos é uma preocupação que eu venho apresentando de pesquisa nos últimos tempos, né, pode ser que eu esteja errado, né, não há uma formalização clara dos teóricos neoliberais sobre como lidar com a crise ambiental instaurada, né? Então, essa proposta de regulação ambiental que eu coloco ali, ela nada mais é do que a configuração do chamado meio ambiente mínimo. Temos que mexer na lei, né? A agenda neoliberal fala, temos que mexer nas leis, nas políticas públicas e tudo mais, de forma que se mantenha os níveis mínimos de natureza, de mundo natural, de meio ambiente, né, para a sobrevivência da população, né, e dos não humanos que sejam interessantes para o mercado. O resto passa, o resto não importa, tá? Depois eu posso citar exemplos dessas leis que são mínimas, né, que são leis que só lidam com o coeficiente mínimo para poder ter uma garantia, né, de sobrevivência ali com saúde, né, com algum tipo de saúde da população, né, o restante não importa, né? E também nós notamos, né, junto com essa agenda neoliberal, que é a retomada de projetos desenvolvimentistas baseados no combustível fóssil. Olha, quase não se fala mais aqui no Brasil, né? Estou pensando no Brasil mais agora, quase não se fala mais na utilização, desde o momento em que se encontra ali, né, se declara que foi achado o petróleo do pré-sal, a gente não fala mais em fontes alternativas de energia nesse país. Não se fala mais de energia eólica, biomassa, né? O etanol ele foi deixado de lado, que era um programa que vinha com a expectativa no início dos anos 2000 de substituição da gasolina, né, e dos derivados do petróleo no mercado nacional, sumiu, né? Agora houve uma completa retomada da matriz fóssil no Brasil. Aí vocês podem falar, mas lá na Alemanha eles estão adotando uma economia verde e tal. Mas, gente, lá na Alemanha, né, alguns países europeus estão adotando isso, o resto do mundo não. Né, vide os Estados Unidos do Trump. Né, agora, eu não sei como que vai ser, ainda não tenho ideia de como vai ser o encaminhamento do Biden, mas o Trump, ele estimulou a produção de carvão, a busca por novas jazidas de petróleo em todo o território americano, com utilização de tecnologias que eram extremamente questionáveis nesse sentido. Né? Então, a gente tem um clima aí, né, pautado, então, por políticas ambientais fracassadas, por uma virada nacionalista, né, autoritária de vários países e países-chave aí no mundo global, né, nesse mundo globalizado, e uma adoção de um neoliberalismo radical, né, sem tantos filtros, como a gente vê nos últimos anos. Isso tudo vai influenciar diretamente na questão da educação ambiental. Né? Como você vai propor uma educação ambiental numa conjuntura como essa? Como que você vai propor, não,
uma educação ambiental crítica, cidadã, numa conjuntura tão problemática como essa, tá? Eu vou acelerar um pouco, porque eu estou vendo que eu estou passando muito tempo. Você me convida, professora, para um tema que eu gosto de falar, então... Fique bem à vontade, nós temos até às 16 horas e está muito legal, acho que esse movimento que você está fazendo aí, fique bem à vontade. Obrigado, olha lá, vocês vão se arrepender depois. Bom, em meio disso tudo, né, para não dizer que eu não falei de flores também, a gente tem o surgimento nos últimos 20 anos, né, de uma noção, né, de uma palavra nova, né, que surgiu aí por volta de 2003. Surgiu não, ela surgiu nos anos 80, mas ela foi utilizada, né, a partir de 2003 por um climatólogo que faleceu recentemente, inclusive, que é o Paul Crutzen. Não é? Ele tenta, numa palestra dele, resumir o que teria sido os últimos 200 anos do mundo, né, em termos climáticos, em termos ambientais e naturais, etc. Né, ele usa essa palavra antropoceno, né, que seria aí a era geológica do ser humano. Não é? E essa ideia de antropoceno, ela pegou, né, vamos usar assim, né, e passou a ser discutida pela comunidade científica internacional a partir de então. Né? O próprio Crutzen, ele vinha, né, trazendo a questão do antropoceno como fundamental, né, porque ele, o grupo que estava envolvido aí nessa difusão dessa ideia de antropoceno, eles acreditavam que essa palavra, né, ela poderia ter uma força política muito significativa para a transformação das relações humanas com o mundo natural. Né? Então, já ali antecipando esse clima de pessimismo que a gente vive em torno da questão ambiental, né, não só do meio ambiente, mas de quase tudo, né, o antropoceno ele surgiria aí como um elemento de crítica, por um lado, né, mostrando o grau de desenvolvimento que o ser humano teria atingido em termos planetários, né, então uma crítica a isso, e ao mesmo tempo essa palavra teria como função a alteração, né, uma proposta de um futuro diferente. Tá? Então é tanto uma palavra que olha para o passado humano, né, o passado dos últimos 200 anos. Há muita controvérsia em torno aí do período, né, que seria o antropoceno, tá? Mas o que tem mais, o consenso maior é que teria surgido aí o antropoceno, né? Ele teria surgido aí a partir da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, e tem uma perspectiva de futuro também, essa palavra traz, né? Porque, segundo esses autores, esses cientistas, a ideia de antropoceno poderia fomentar, né, um futuro de maior equilíbrio entre ser humano e natureza, né? Uma readequação, uma reintrodução do ser humano à natureza, ao mundo natural, né? Uma espécie de resolução aí da falha metabólica que haveria entre sociedade e natureza, não é? Então, qual que é o conceito científico, né? O conceito científico ele é bem simples, né? A gente teria aí a compreensão por esses cientistas que a humanidade ela se torna uma força da natureza, junto com as outras 4 forças da natureza, né? A força gravitacional, a eletromagnética, as forças fracas, né, nucleares fracas, e as forças nucleares fortes, né? Eu acho que eu estou certo, não lembro se são essas mesmo, não é? Mas aí entraria também nessa lista a humanidade, né? A humanidade, a partir do seu desenvolvimento, da sua capacidade tecnológica, científica, etc., ela teria atingido uma situação no qual ela deixa marcas no planeta. Ela deixaria marcas nas camadas de solo do planeta. Né? Isso está sendo muito discutido, na verdade, né? Pelos geólogos e tudo mais, qual que é a amplitude
dessas marcas planetárias do ser humano, não é? Mas, de qualquer forma, é essa a ideia, né? Atingimos um ponto em que as nossas ações coletivas, as nossas ações então, como humanidade, elas têm uma função, elas têm uma força de alteração, tá, dos ciclos planetários como um todo. Tá? Sejam elas as forças nucleares, né, sejam elas as forças que são desenvolvidas a partir das indústrias, né, e da criação da agricultura, da pecuária, né, da nossa ação direta sobre a natureza, né, da formação de cidades e tudo mais, que tem levado aí a uma alteração, uma mudança do clima, da forma como o clima ele deveria se comportar, não é, nos tempos atuais. Né? Então, o conceito científico é esse, né? A ideia é essa. Né? Como eu falei, ele é muito criticado, né? Há uma grande, uma quantidade enorme de cientistas que falam que não, é um exagero, não é? O antropoceno, a gente não pode conceber essa ideia ainda, ou nem deveríamos conceber, porque a gente está colocando um papel de protagonismo da humanidade que não lhe cabe, né? Há ainda toda aí uma série de discussões, a gente é uma espécie muito recente no planeta e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, né, a ideia pegou, né? A ideia pegou, né? Principalmente porque, deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui direitinho, né? Principalmente porque, junto com a ideia de antropoceno, a gente tem a criação, né, de novo ramo científico, né, e que o Crutzen, esse climatólogo que eu falei para vocês, ele era um dos entusiastas, né, e que, segundo esses autores que têm trabalhado antropoceno, as ciências normais, né, as ciências tradicionais, melhor dizendo, né, elas não teriam ainda condições de perceber o impacto humano, por isso a controvérsia. Né, por isso que muitos geólogos não chegam à decisão se há ou não uma influência humana aí nas camadas estratigráficas do solo, do planeta, né, não há uma decisão dos climatólogos e tudo mais, né, porque há necessidade de uma visão ampla e complexa de tudo que está sendo transformado, né, tudo que está sendo alterado pelo ser humano, a ponto de aí sim perceber que há, né, uma influência significativa, né, e da humanidade como uma força natural, né, uma força planetária, não é? Então se cria, né, então é utilizada a chamada ESS, né, ISS, que é a Earth System Sciences, né, as ciências dos sistemas terrestres, né, que desde 2010, pelo menos, eles têm trabalhado com 9 parâmetros, né, 9 índices globais que tentam aí demonstrar, né, os limites planetários, né, os planetary boundaries, que caso vocês se interessem, né, quem tem trabalhado com isso e desenvolvido esses gráficos, como eu estou mostrando para vocês aí, é o Stockholm Research Center, né, é o centro de pesquisa de Estocolmo, que tem trabalhado com essa ideia, com essa ciência ISS, na figura do Dr. Rockström, né, que ele tem liderado o grupo que tem trazido esses índices. Eram para ser índices atualizados a cada 2 anos, né, mas está um pouco atrasado a atualização exatamente por conta da pandemia. Tá? Então, são 9 parâmetros que mostram toda a complexidade e os feedbacks, né, que um parâmetro tem em relação com o outro, influencia o outro, de forma aí a alterar significativamente o quadro como um todo. Então, não adianta você só ver um lado, você tem que ver a complexidade do sistema terrestre, e a partir dessa complexidade que você vai perceber, não é, essa alteração humana em todo o planeta. Então, são 9 parâmetros, que é mudanças climáticas, ozônio, acidificação do oceano, aerosol, o carregamento de aerosol atmosférico, mudança nos usos de solo, na água potável, né, as novas entidades e tudo mais, né,
Então, são vários, os fluxos biogeoquímicos também, eles fazem parte aí dessa contabilidade, né? E todos, então, a gente tem aqui no gráfico, né, bem claro, né, essa linha vermelha que faz um círculo aí em torno do gráfico, né, é o limite que nós podemos atingir, né, de utilização desses sistemas, desses parâmetros, né? Então, tem muitos que já ultrapassaram o limite, né? A integridade da biosfera já passou ali do limite, né? Os fluxos biogeoquímicos já passaram do limite, não é? Em 2015, que é esse gráfico, né, as mudanças climáticas já estavam na linha amarela, né, estavam quase atingindo já, estavam a caminho de atingir o limite planetário, né? E tem muitos dados que eles não têm. Então, por exemplo, as novas entidades, né, que são os novos tipos de compostos químicos criados, se não me engano, são mais de 100 mil compostos químicos que são desconhecidos ainda, os seus efeitos no meio ambiente global, né? Então, essas novas entidades que eles chamam, né, a gente não tem a menor ideia do tipo de poluição química que ela pode causar. Então, o gráfico ali, que está ali na posição de 1 hora da tarde, 1 e 2 horas da tarde, se a gente pensar o gráfico como um relógio, você pode ver que está em branco. Não é porque não tem efeito, é porque não tem dados sobre isso. Não é a mesma coisa do carregamento de aerossol na atmosfera, né? A quantidade de aerossóis que tem na atmosfera, também não tem dados confiáveis, não é? Então, a gente está chegando, a partir desse gráfico, a gente percebe que pelo menos 5 parâmetros dos 9, sendo que 3 deles são desconhecidos, não é? A gente já atingiu a marca aí de um alerta, ou então já ultrapassamos e muito, não é, os limites possíveis, tá? Então, já caminhando aqui para o final, tá, gente? Então, esse antropoceno, ele traz para a gente aspectos políticos novos, né, novos desafios, né, que a gente possa ter que enfrentar, né, e que talvez isso ajude a renovar a questão da educação ambiental, não é? A gente repensar a educação ambiental a partir dos desafios éticos, por exemplo, que a gente tem que enfrentar diante do antropoceno. Porque o antropoceno ele não coloca só a humanidade em perigo, mas ele coloca os não humanos também. E as formas como a gente tem tratado esses não humanos, a biodiversidade como um todo, nos últimos séculos, né? Ou mesmo os desafios éticos de repensar a própria humanidade internamente, né? O aumento da pobreza, o aumento dos crimes, de casos de feminicídio, de violência de gênero, violência contra homossexuais e tudo mais, né? O racismo, etc. Eles são desafios éticos que devem ser enfrentados também por conta do antropoceno. E tem relação com esse clima que nós vivemos, né? Não fazendo referência direta às mudanças climáticas, né? O antropoceno também nos traz uma nova escala de reflexão humana. Porque não adianta mais a gente pensar no período de uma vida, por exemplo. Porque as nossas ações elas vão influenciar, não é, milhares de anos. Elas vão influenciar uma quantidade, uma escala temporal gigantesca. As mudanças climáticas, se não forem resolvidas até 2050, muitos autores já falam em 2030, mas se não forem resolvidas de alguma forma até 2050, nós chegamos aí a uma situação em que os próximos 100 mil anos a gente não vai conseguir fazer nenhuma alteração no clima para retornar à situação atual. Então, qualquer atitude que a gente tomar a partir de então, ela não pode ser pensada só daqui a 20 anos, a 30 anos. Ela tem que ser pensada numa escala global, não é, de tempo, e não mais numa escala humana. Não é? As respostas de curta ou média duração, elas não nos servem mais quando a gente pensa em termos de antropoceno, né? Porque o antropoceno significa uma alteração, né, da humanidade em todo o planeta por milhares de anos, né? Traz também
o antropoceno ele ajuda a gente a pensar conceitualmente, analiticamente, dentro de uma diversidade, principalmente os estudos decoloniais, né, que trazem aí a possibilidade da gente pensar nos fenômenos imigratórios, nos fenômenos de emprego, né, de renda, os fenômenos econômicos e etc., né, principalmente das classes chamadas, por esses estudos de classes subalternas, né, as classes que não estão ali no topo da pirâmide social. Né? E, principalmente, para finalizar essa parte dos aspectos políticos do antropoceno, né, o antropoceno é uma grande chance que nós temos de trazer de volta, né, para a ciência, os cientistas passarem a pensar politicamente os seus passos. Né? Por que eu digo isso? Né? Quem diz isso, na verdade, é o Bruno Latour, é um filósofo francês, né? Mas por que ele diz isso? Né? Tem muitos cientistas que têm uma posição de destaque global, né, na discussão sobre o problema ambiental, sobre o problema climático, etc., que evitam se posicionar politicamente em relação a tudo isso. Tá? Uma exceção à regra era o Paul Crutzen, que faleceu. Né? Mas a maioria desses cientistas climáticos, os climatólogos principalmente, alguns ecólogos, etc., evitam trazer a questão política, a discussão política para os seus trabalhos. Isso é um erro. Né? É um erro porque a ciência ela tem todas as condições para discutir política, para discutir politicamente em sociedade os rumos do planeta. Então, o grande desafio aqui não é só apresentar aí o problema, não é, e ver uma solução política para ele, mas não, é participar, atuar politicamente como cientista, como pesquisador, né, como professor, né, de forma que consiga perceber coletivamente uma mudança nesses rumos do que a gente vive aí nesse chamado antropoceno. Né, e a educação ambiental é fundamental para isso. Né, porque uma forma de discutir politicamente a ciência é através da educação ambiental também, não só do letramento científico, né, da educação científica, mas através também da educação ambiental, já que os dois são correlatos, né, são duas propostas educacionais pedagógicas correlatas. Né. E por fim, tá, os desafios que se colocam, então, né, quando a gente pega essa equação que eu falei lá no começo, quando a gente pensa em meio ambiente, neoliberalismo, educação ambiental e antropoceno. Né? Quando eu tentei juntar tudo isso aqui na minha fala. Quais são os desafios, então, que isso nos leva? Eu acho que o mais urgente, não é, e que vai organizar os outros dois, os mais urgentes, é a gente lidar com o novo regime climático. Né? Se vocês pegarem a Agenda 2030 da ONU, lá no objetivo 13, que é o objetivo do clima, vocês não podem perceber que a ONU ela já não fala em reverter as mudanças climáticas. A ONU, naquele objetivo, ela já fala em resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, a ONU ela já sucumbiu, ela já vai ter, já vamos chegar ao limite, o clima vai ser, a alteração do clima vai ser algo perene, vai ser algo que vai acontecer, não é? Já está acontecendo, mas vai ser definitivo. Então, a partir de agora, a gente vai pensar em medidas de resiliência e adaptação. E esse é um desafio do antropoceno, não é? Porque quais medidas, então, de resiliência e adaptação são possíveis? Como trabalhar isso dentro de sala de aula? Como discutir o clima em mudança, as alterações climáticas, esse novo regime, em sala de aula? Né? Como discutir em sociedade isso tudo e propor realmente mudanças, né, de estratégias de adaptação, de resiliência, de mitigação, que seja, que diminua as desigualdades ambientais, que é outro desafio que a gente enfrenta. Né? Porque a mudança climática ela não vai trazer só o clima extremo, ela não vai trazer a elevação dos níveis do oceano, o derretimento das calotas polares, não vai trazer extremos climáticos, etc., né? Secas, desertificação e tudo mais. Ela vai atingir as pessoas.
ela vai atingir pessoas que já estão em situação de desigualdade ambiental primeiro. Né? Não é a porção rica da sociedade global que vai ser afetada inicialmente pelas mudanças climáticas, vão ser aqueles que, os pobres, né? Os que estão em extrema pobreza, os que estão em situação de, como é que os jornais estão chamando ultimamente, situação de risco alimentar, né? Ou seja, estão passando fome, não é? São essas pessoas que vão sofrer primeiro, né, os problemas das desigualdades ambientais causadas pelas mudanças climáticas. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, porque é o desafio que leva, né, o professor em sala de aula, que nos leva quanto pesquisadores de meio ambiente, de tecnologia, de educação, não é, de sociedade, etc. Não é? E isso tudo, para mim, né, desemboca no problema da democracia. Né? A gente está vendo, se vocês abrirem qualquer jornal brasileiro hoje em dia, você vai ver que o presidente da República está colocando a democracia em jogo. Toda vez, todo dia é uma nova ameaça. Todo dia ele estica a corda da democracia, né, para ver até onde vai. Não é? Gente, sem democracia, sem um mínimo de democracia, vocês podem até questionar, mas essa democracia representativa não me leva, não me atende, ela não atende às minhas necessidades e tudo mais. Mas a democracia, mesmo que seja, né, um pedaço do que seria o ideal, ela é muito mais importante do que ela tem uma função, né, de alteração desse quadro de horror, né, que eu mostrei para vocês aí nos slides passados. Ela tem uma função de amenização disso tudo. Ela tem uma função de uma proposição, pelo menos, que a gente, enquanto coletividade, sempre como coletivo, eu estou falando aqui, a gente tenha condições de modificar esses quadros, ou então, né, mudar os rumos daquilo que a gente está vendo aí para frente, tá? Professora Silmara, só para terminar, tá bom? Já vou encerrando por aqui. Eu quero convidar vocês todos, eu vou copiar esse link depois. A partir de segunda-feira, o laboratório que eu coordeno aqui na UEM, o LEA, a gente vai fazer um circuito de palestras, tá? Sobre a questão ambiental, sobre pandemia, educação ambiental. Então a gente vai ter alguns convidados aí em momentos diferentes, né? Vai ter agora em agosto, depois em setembro, depois em novembro, alguns convidados, e a gente vai fazer a transmissão dessas falas pelo YouTube, tá? Pelo canal do LEA no YouTube. Então eu convido vocês a participarem, né, se inscreverem, participarem, assistirem a essas palestras. Segunda-feira agora vai ser o Felipe de Oliveira, que é do IFAM. Ele vai falar sobre patrimônio natural no Brasil, tá? A professora Ilciane Quimita, da UEMS, vai falar de educação ambiental, e o André Felipe, que é pesquisador da Fiocruz, sobre pandemia, ecologia e antropoceno. Então vocês todos estão convidados. Eu vou colar o link das inscrições para vocês, tá? Para que vocês se inscrevam e participem com a gente, tá bom? Professora Silmara, agradeço novamente pela oportunidade de conversar com vocês, tá? E espero não ter cansado demais, né? Falei um pouco muito. É a gente que agradece. Eu, assistindo, né, ouvindo você, eu fiquei anotando umas coisas e, assim, acho que se eu fosse falar, eu provavelmente não vou conseguir nem sistematizar tanta coisa que eu pensei, mas, assim, fazendo alguns comentários, né, talvez eu não tenha especificado isso quando a gente começou a conversar sobre esse seminário. O nosso programa de pós-graduação tem uma linha de pesquisa chamada Educação e as Relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA, né? Então, a nossa linha de pesquisa, e nós temos aqui, né, inclusive, que estão aqui participando, e outros discentes que trabalham nessa linha, né, fazem a pesquisa de mestrado e doutorado na linha de educação CTSA. E, assim, a educação ambiental tem vindo com bastante força, eu me interesso muito, né, apesar de eu ser da física e a gente ter uma relação com a ciência um pouco, né, isso academicamente a gente já vem com uma cultura, né, na física que ela não leva muito em conta essas questões, mas a gente vendo a necessidade disso,
ser abordado em termos de todas as ciências, né? Não só a biologia ou não só as ciências lá na educação básica, né? Então, a física, a química tem que estar presente ali, fazendo a interdisciplinaridade, discutindo essas coisas. Aí, várias coisas que você comentou ali, eu acho essenciais, né, para a gente pensar em termos de educação ambiental crítica. E eu achei muito importante, né, quando você deu os exemplos ali, também, novamente, né, como você falou, não diminuindo a importância, mas muita gente acha que educação ambiental é fazer a horta, né? Enfim, falar sobre reciclagem. Eu acho que a gente precisa fortalecer, e no nosso programa, inclusive, fortalecer esse referencial da educação ambiental crítica. Porque muitas pessoas entram, às vezes, não tem... E assim, a educação CTSA, enquanto vertente, ela tem essa criticidade que permeia, inclusive... Rachel Carlson e esses outros autores que você comentou do início do movimento, eles são as bases do movimento CTS, na verdade, e o A veio agora justamente pela ausência da discussão ambiental dentro dessa vertente CTS. Quer dizer, embora muitas pessoas dessa vertente defendam que CTS e o S já tenham ambiente, porque sociedade e ambiente seriam coisas interligadas, mas muitas pessoas esquecem disso. E, dentro de uma perspectiva CTS, esquecem do meio ambiente. Mas também esquecem do T, da tecnologia, às vezes focam na sociedade, esquecem do T, focam no T, esquecem do S. Né, essa linha de pesquisa ela é bem plural ali, no sentido de, até como diz o Décio Auler, né, de ser polissêmica, né? Cada um acha uma coisa. Mas eu acho importantíssimo, assim, cada vez mais a gente fortalecer essa linha da educação ambiental crítica. Nós precisamos ter discussões que envolvam toda a complexidade, né? E não só... assim, até tem um comentário ali, deixa eu ver aqui, acho que bem na hora que você estava comentando, né? A Tainá, nessas ações nas escolas, infelizmente, não conseguem fazer a relação entre a sociedade e a natureza. Eu acho que é bem nesse momento que você estava comentando sobre essas práticas, né? Que acabam sendo um pouco acríticas, e não por falta de vontade, mas por falta mesmo, talvez, de embasamento dos docentes. Então, acho que num programa de pós-graduação, e não só isso, acho que na graduação, e eu tenho feito também trabalhos, até as minhas orientandas estão aqui, né? Trabalhos para melhorar o ensino, a formação inicial dos professores. Os professores têm que sair da universidade formados com essa visão crítica do ensino como um todo e especificamente para esses problemas atuais, contemporâneos que nós temos aí, que precisamos começar a cada vez mais, né, reforçar. E daí eu anotei várias coisas, mas eu acho que eu vou abrir para quem quiser falar, ou se você quiser fazer mais algum comentário, porque, assim, achei muito interessante, né, essa retomada histórica, e é legal sempre um historiador falando, né, mas eu pensei assim, né, tudo começa lá em 1500 com Francis Bacon, né, eu não consigo parar de pensar que em 1500 um sujeito chegou e disse a gente precisa dominar dominar a natureza é dever do homem. E aí tudo começa, né? Porque aí daí a ciência mesmo, surgindo como um campo de conhecimento em que você começa a conhecer a natureza e poder usá-la, aí surgem esse ambiente fértil, né? E daí vem a Revolução Industrial, que justamente aproveita de todo o conhecimento científico para, né, produzir coisas e gerar riquezas e toda a consequência disso, né? Então, é muito curioso, né, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas e o papel da ciência como uma das principais fomentadoras aí dessa questão que a gente está vivenciando hoje. As mudanças climáticas, elas são uma consequência do mau uso da ciência e da tecnologia. E dessa visão equivocada de que a gente tem que explorar, a gente tem que tirar, a gente tem que dominar a natureza. Isso agora virou uma coisa tão impregnada nas pessoas, no subconsciente das pessoas, que parece que você questionar isso é uma coisa absurda. E o neoliberalismo, né, que também é uma coisa tão impregnada, é super difícil de você conversar com uma pessoa que tem uma visão que
de extração, né, de extrativismo, de utilitarismo, você tentar questionar essas coisas. Então, aí a gente tem toda essa controvérsia, né? Você conversa com uma pessoa que tem sei lá, é um empresário, né? Enfim, você vai questionar essas coisas, você praticamente apanha, né? É super complicado. Então, assim, são algumas questões que eu coloco aqui, mas eu queria saber se alguém gostaria de fazer um comentário, pode levantar a mão, né? Pode escrever no chat. Enquanto ninguém se manifesta, se você quiser comentar alguma coisa, Roger. Não, eu queria só comentar um pouco do que a professora falou, né? Eu fico pensando, né, quando fala como então, né, trazer essa educação ambiental crítica, né, que se propõe aí a formação de cidadãos, né, cidadania ecológica, como já disse a Isabel Carvalho, etc. Né? Mas olha o problema que a gente tem, né, professor? A educação ambiental ela foi institucionalizada no Brasil como uma não disciplina. Ela não é uma disciplina que tem que compor o currículo das escolas, por exemplo. Ela é por conta da chamada interdisciplinaridade e tudo mais, ela tem que fazer parte do currículo, mas não tem ninguém não tem um professor que vai ser responsável especificamente, né, pela educação ambiental, né? Então, ela é considerada uma não disciplina. Então, já tem um processo de desvalorização a partir daí, né? O que você vai ensinar? Aí acaba caindo na mão do professor de biologia fazer alguma coisa, né? Então, ele vai fazer o que ele sabe, não é? O que ele pode, não é? E para piorar essa situação, né, a BNCC, agora, ela pegou a educação ambiental e colocou numa nota de rodapé. Se vocês abrirem lá o texto da BNCC, a introdução, tá lá, né, para a discussão sobre educação ambiental, vide, né, tal coisa. Aí tem lá a nota de rodapé, onde você tem que recorrer à questão ao problema da educação ambiental, né, ao conteúdo e tudo mais. Né? Então, a gente tem aí o processo de desvalorização é tremendo. Tanto é que, se vocês pegarem lá artigos publicados nos últimos anos sobre educação ambiental, todos sempre falam a mesma coisa, né? Precisa de uma educação ambiental crítica, precisa de uma educação ambiental crítica, né? Mas o que se propõe não é o que se faz, né? Exatamente porque não dá, né? Você não tem uma estrutura, você não tem uma formação pedagógica, uma formação de professores que leve em conta isso também. Aqui na UEM, eu sou professor do departamento de pedagogia. Na grade curricular do presencial, não tem educação ambiental. A gente tem educação ambiental na pedagogia EAD, mas na presencial não tem. Então, como que você vai trazer, como você vai propor para essas professoras, esses futuros professores e professoras, que trabalhem uma educação ambiental diferente em sala de aula, né, se elas não tiveram nenhum tipo de contato com isso durante a graduação, né? O processo formativo é bem falho nesse sentido, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, professora. E o interessante você trazer o Francis Bacon para a discussão, né? Porque, olha só, né, por conta do que ele falou lá atrás, né, a gente tem utilizado a ciência e tecnologia como se fosse algo acima do bem e do mal, né? A sociedade de risco, que se chama, né? Lá nos anos 80, um sociólogo sueco, se não me engano, ele fala, né, que a gente assume o risco da utilização das tecnologias no nosso dia a dia. Né? A gente vive uma sociedade de risco porque a gente assume esse risco. Né? Tudo bem ter uma usina nuclear aqui perto, né? Não que tenha, mas tudo bem, porque ele vai trazer energia para mim. Né? Tudo bem eu utilizar 5, 6 ar-condicionados, né, aqui na minha casa. Eu vou contribuir para o problema climático, mas tudo bem, eu tô refrescado aqui, eu estou bem. Né? Então a gente assume os riscos que a ciência e a tecnologia nos traz, né, por conta do luxo, né, das comodidades que a gente tem.
não é? É até paradoxal, estou falando isso na frente de um computador e falando com vocês aí, né, longe de mim, né? A gente está usando tecnologia, mas se a gente usar a tecnologia sem crítica também, né, a gente está cometendo os mesmos abusos que a gente faz com a questão do meio ambiente, né? E só para terminar essa parte aqui da ciência e tecnologia, Silmara, é interessante que o Paul Crutzen, ele escrevia, né, que o antropoceno, ou a ideia de antropoceno, é uma boa oportunidade para a ciência e tecnologia se redimirem dos problemas que elas causaram. Então, olha só, ele fala, vamos então, a partir de agora, propor tecnologias que sejam ambientalmente saudáveis, né, sustentáveis, etc. Ou seja, né, ele coloca a culpa na ciência e tecnologia, só que ele não consegue tirar a ideia de que é só a ciência e tecnologia vai resolver o problema para ele, né? Então é uma ambiguidade que a gente tem aí também no antropoceno em relação a isso. Essa questão é muito... E as pessoas que se preocupam, talvez estejam começando a se preocupar, também recaem nessa ambiguidade, nesse paradoxo, enfim, né? Eu mesma pensando, a gente tem um grupo que discute questões sociocientíficas na UTFPR, e esses dias atrás a gente estava discutindo sobre a extração do cobalto na África, feita por crianças, né, que são escravizadas e são extremamente mal pagas, enfim, uma coisa assim absurda. E todas essas... E esse material é essencial para a construção para todas as coisas que a gente está consumindo, inclusive esse computador que eu estou aqui, né? Um celular, as placas de qualquer tipo de circuito, de qualquer tipo de coisa que tenha os sistemas eletrônicos, enfim. Ou seja, enquanto eu, ciente disso, né, fico incomodada, mas eu preciso de um celular novo, né? Daí eu fico lá, vou ter que comprar um celular novo. Porque o meu velho, ele não funciona direito mais e a gente precisa disso trabalho. Então a gente convive com essa coisa e incomoda, mas a gente parece que está preso dentro dela. Acho que é aí que essa questão do neoliberalismo conseguiu prender muito bem, né? A gente, e daí eu também já fui funcionária de uma montadora. Eu trabalhei na Volkswagen durante 8 anos antes de ser professora. E eu não tinha essa reflexão crítica, mas de jeito nenhum. Eu era funcionária de uma multinacional. Eu queria era o meu emprego, né? Isso já faz muito tempo também, mas eu lembro de como eu ficava torcendo para que vendesse muito carro. Porque o meu salário, a garantia do meu salário, o meu PLR, né? Participação de lucros, era o que eu queria né? Então, isso no começo dos anos 2000. Então, hoje eu penso assim, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo naquela época, sem ter esse pensamento crítico, né? Eu já pensava, nossa, mas já pensou se todo mundo então for comprar carro? Que absurdo. Naquela época vendia. Era a Volkswagen produzia tipo 5 mil carros por dia. Aí eu já pensava assim, e esses 5 mil carros estão indo para a rua todos os dias? Até onde que vai isso? Qual que é o limite? Mas essa indústria aqui na região de Curitiba, ela empregava, sei lá, 15 mil pessoas direta e indiretamente. Então a gente não consegue sair disso, né? Parece que é uma coisa que nunca vai ser, eu não sei que tipo, e até se você tiver, né? O que você acha para o futuro que poderia resolver, ou resolver não, mas que perspectiva a gente tem? Porque eu achei interessante quando você falou dessa coisa da adaptação, né? A gente já lembra daqueles filmes de ficção que as pessoas começam a construir ambientes, habitats no espaço para fugir da terra destruída, né? Ou seja, a gente vai continuar destruindo porque não tem o que fazer, mas vamos já pensando num lugar para a gente ir quando isso aqui virar um deserto, né? Quando isso aqui não tiver mais condições, né? Tipo aquele filme Elysium, não sei como é que é Elysium, acho que é assim que fala, ou outros, né, filmes de desastres aí, que pós-apocalípticos, que só os ricos conseguem sair, né? Mas o que... claro que é exagerado, não sei, né, até que ponto isso de fato poderia acontecer daqui 200, 300 anos, talvez, mas o que a gente... Qual seria, né? Eu acho que tá tudo caminhando realmente para uma extinção, né? Eu não consigo ver possibilidades, porque mesmo... E aí entra a questão que você comentou da
das ações individuais, né? Ah, eu vou lá e eu não levo sacola no mercado, eu levo a minha sacola. Isso aí é praticamente irrisório, é aquela coisa de colocar realmente a responsabilidade no indivíduo, mas não é. Nós temos que ter essa outra visão mais ampla. Mas eu não consigo ver o que pode vir aí que vai fazer com que a gente tenha alguma esperança, né? Ah, professora, eu não sou muito bom de fazer. Eu sou historiador, né? Então fazer prognóstico de futuro eu tenho problema com isso. Não, mas eu acho, eu entendo, na verdade, né, que a gente tem que modificar completamente o nosso sistema produtivo de consumo. A forma como a gente continua fazendo carros, não é? A forma como a gente continua extraindo cobalto e utilizando cobalto, e o que vai acontecer com o cobalto depois que a gente cansou de utilizar, estragou o equipamento e tudo mais, tem que ser totalmente repensado, não é? Os países europeus, com essa ideia de economia verde, eles já estão propondo isso. Só que o problema disso tudo é que enquanto a Alemanha ela renova o parque industrial dela, né, o parque industrial que ela retirou, que ela não utiliza mais, ele é todo vendido, os equipamentos todos vendidos para o terceiro mundo. Então a gente continua poluindo. Né? Se há de haver uma renovação, uma revolução na forma de produção, uma revolução do pensamento social que a gente tem sobre as relações com a natureza, com o mundo natural, sobre a nossa própria continuidade enquanto espécie, né, do planeta como um todo, né, o momento é agora. Né? Mas a gente vê que isso não acontece, né? Porque aí entra aquilo que a gente estava conversando. O neoliberalismo ele é muito eficiente, né, em traduzir todos os problemas como se fosse o problema dos outros. As crianças estão lá extraindo cobalto nas minas da África. Pelo menos eles têm emprego, olha só. Não é? Mas não é bem assim, a gente é refém, né, desse sistema econômico, a gente é refém, né, desse cotidiano que nos leva a pensar que não há solução, não é, e que a gente vai ter que ser sempre assim, não é? Que a gente não tem condições de modificar as formas que já são conhecidas de produção, de consumo, de relação com o meio ambiente, mas a história diz o contrário. A história mostra, né, vários momentos de ruptura, né, quando um sistema produtivo, um sistema social, ele não está mais funcionando, não é? Sempre tem uma modificação, sempre houve uma mudança, não é? Claro que primeiro veio o desastre, né, a degradação, o declínio daquele sistema e foi colocado em outro em lugar, né? O problema é que o declínio do sistema que a gente vive, do capitalismo, ele está levando muita coisa junto. Não é? Então, se essa revolução, se essa renovação, eu não estou falando nem revolução comunista aqui, socialista, por favor, antes que vocês me chamem de esquerdista aqui, porque eu sou, mas né, a gente não precisa ficar acusando. Antes que essa renovação, essa mudança de pensamento, ela ocorra efetivamente, não é? Se a gente não se atentar e exigir que algo seja feito, né, qualquer tipo de renovação ela pode vir tarde. Né, e aí todas essas distopias, né, esse futuro distópico que essa ficção científica ela traz para a gente, ela pode se tornar realidade de uma forma ou de outra. Né? E Elysium é algo muito possível, né? Porque os bilionários já estão chegando no espaço, né? Eles estão passeando já no espaço, né? O Bruno Latour, esse filósofo que vocês devem conhecer, né, ele fala muito, né? Olha, os bilionários já estão pensando em Marte e estão deixando o problema aqui para a gente, os terranos, como ele chama. Então, é bom que os terranos comecem a se preocupar também, não é, com o que a gente está fazendo aqui. O Rafael levantou a mão. Olá, professores. Boa tarde a todos. Eu estava refletindo aqui sobre a questão do neoliberalismo que o professor estava falando, né? E eu acho que essa é a questão central, né, relacionada à educação. Eu acho que esse é o principal problema, como o professor colocou ali, né, o neoliberalismo, né? Se a gente for pensar, né, que
teve um químico, né, o Arrhenius, que lá no final do século XIX, ele publicou um artigo, ele fez os cálculos, né, demonstrando que se a gente dobrasse lá a concentração de CO2 na atmosfera, a temperatura da Terra ia aumentar, acho que 5 graus Celsius, uma coisa assim, né. Era uma previsão que hoje ela se concretiza, né, pelos modelos e tal. Então algo que as grandes empresas de petróleo, vamos pegar a Exxon, por exemplo, ela já conhece há muito tempo, mais de 100 anos já é conhecido isso aí, né? Só que por muito tempo isso aí ficou, né, ninguém dava muita importância, né? O professor falou, a partir da década de 60, 70, ali que começou o pessoal dar mais importância, né? E agora, um tempo para cá, essas empresas começaram a investir pesado numa solução para o problema da concentração de CO2 na atmosfera, que foi a geoengenharia, né? Que é o quê? É tentar construir sistemas de captura de CO2 e para mudar, inclusive, a radiação incidente na superfície da Terra, né? Você coloca aerosóis lá em cima, joga aerosóis, vamos dizer assim, cria um obstáculo para a radiação que atinge a superfície da Terra e você compensa, então, esse aquecimento, esse efeito estufa, né? Então, você vê, né, é o discurso de que a ciência pode, né, pela ciência a ciência cria assim, o problema e a ciência vai eliminar o problema também, só basta investir, né? Isso é um discurso, só que não se fala, né, em energias renováveis, né? Por quê? Porque como que a Exxon vai mudar a matriz energética dela de uma hora para outra? Se a China já está, por exemplo, bem na frente em questões de energias renováveis, né, e painéis elétricos e tal. Então, esse é um problema para refletir, né, o que está por trás, né. Então, o discurso negacionista, né, é um discurso que tem muita coisa por trás, né. E muita gente pergunta assim, né, a gente estava até discutindo numa disciplina com o professor Nestor, né, da onde que vem o terraplanismo, né, como assim as pessoas acreditam hoje que a Terra é plana? Mas isso tem relação com o discurso negacionista, que tem algo por trás ainda maior, né, o neoliberalismo, né, porque se os cientistas mentem sobre as mudanças climáticas, por que então que a Terra é redonda? Então tem tudo uma relação assim para a gente pensar nessas questões, né, do neoliberalismo, que eu acho que é o principal ali, né. Então era isso, não era uma pergunta, era só uma contribuição, que se o professor também puder, o que o professor acha dessas questões da geoengenharia aí, segundo essas grandes empresas aí seria a solução, né? Não teria problema da gente continuar usando combustível fóssil. Bom, aí já é o problema, né? Continuar usando combustível fóssil. Assim, quando eu tento falar aqui um pouco sobre discutir a ciência, né, discutir a tecnologia, não significa reforçar nenhum tipo de volta a um primitivismo, né, um passado à luz de velas e tudo mais, né? Mas eu acho, Rafael, que a gente tem que... A gente pode usar o petróleo, né? É só a gente repensar o uso em larga escala e indiscriminado do petróleo. O petróleo ele é útil, ele é o único tipo de energia, de fonte energética que tem condições, por exemplo, de ser utilizado em lugares extremos, né, em ambientes que não têm condições solares, por exemplo, uma energia solar ou condições eólicas, etc, etc, né. Ele ainda é um combustível que é necessário, né, ou então para você levar algum tipo de energia, né, de eletrificação para comunidades extremamente afastadas e tudo mais, ele é extremamente necessário, né? A gente não tem um substituto que ainda seja viável, tudo bem, mas nesse sentido. E aí, então não é o abandono, né? Não vamos jogar fora tudo o que a gente tem, né? Mas é repensar os usos, né? E pensar numa diversificação desses usos, né? Quando você fala de onde surgem esses negacionismos e tudo mais, né, eu fui lembrando
no meu doutorado, eu avaliei, eu peguei todas as revistas Science e Nature dos anos 70 até 2005, né, e tudo que foi publicado nessas revistas durante esses 35 anos sobre clima, sobre mudanças climáticas. Eu fiz um levantamento ali, né, dos tipos de discussão que foram levantados, né. Então, a gente tem quatro discussões principais ali nas revistas, né. Eu já vou chegar nessa ponta do negacionismo. A primeira discussão nos anos 70 era do resfriamento global. É a principal discussão, né? Cientistas climatólogos de várias partes do mundo publicavam, tanto na Science quanto na Nature, falando que o clima global ia esfriar, né? A gente ia transformar o planeta o que eles chamaram de snowball planet, né? O planeta como se fosse uma bola de gelo, né? De tão frio que ia chegar. Inclusive foi capa da Time Magazine, que é uma revista importante dos Estados Unidos, acho que a capa de março de 78, qualquer coisa assim, é um planeta congelado, né? Tão forte que foi essa discussão, né? E a partir do final dos anos 70 em diante, mesmo com os estudos do Arrhenius, do um xará meu, que eu esqueci o nome agora, não é? Que também desenvolveu estudos sobre CO2 dos anos 50 e 60, a gente vai ter esse momento, essa primeira década totalmente voltada para essa pesquisa do resfriamento. E aí surge, no final dos anos 70, uma corrente que é a contrária a isso, que é a corrente do aquecimento global. E que tem o Crutzen, o mesmo Crutzen do Antropoceno, como principal liderança aí, entre os pesquisadores. E eles conseguem mostrar, né, nessas revistas, que há aí uma tendência muito maior pelo aquecimento do que pelo resfriamento. Tá? Aí já é outra conversa, eu não vou entrar em detalhes. Dos anos 80, o que as revistas vão discutir? O chamado inverno nuclear. As revistas, professora Silmara, ficam todas, as duas revistas, elas são tomadas por essa discussão, de 82 até 88, que é uma discussão do Carl Sagan, né, que é um astrofísico super conhecido e tudo mais, né, ele que traz essa discussão à vista por conta do aumento dos armamentos nucleares e a possibilidade, que ele considerava real, né, de uma catástrofe climática gigantesca aí no planeta, com total, com a queda das temperaturas por conta das bombas explodindo e etc., né. No final dos anos de 86 em diante, a gente vai ter a discussão do ozônio, né, e a partir de 92, aí as revistas são tomadas de uma vez por todas pelo aquecimento global, né. O que tem de comum nisso tudo? O negacionismo. E quem que promovia o negacionismo? Os próprios cientistas, Rafael. Através de um instituto nos Estados Unidos, conhecido como George Marshall Institute. Pesquisa ele depois. Esse instituto, ele foi criado em 1950, 1960, qualquer coisa assim, por industriais americanos. E que só tem uma única função. Toda vez que surge alguma prova científica que vá contra algum produto que está sendo feito nas indústrias, né, consumido nas indústrias ou produzido por eles, qualquer evidência científica que surja contra isso, eles contratam cientistas para dizer o contrário, para colocar dúvida, para colocar controvérsia. Então, por exemplo, a primeira controvérsia que eles vão fomentar, esse George Marshall Institute é a questão do tabaco. Nos Estados Unidos, surgiu lá nos anos 60 a discussão, olha, o tabaco, né, o fumo, né, fumar causa câncer. Aí, esse instituto vai lá, paga um cientista para cruzar os Estados Unidos, falar em grandes jornais, falar na mídia, falar em rádio. Eles publicam artigos em revistas, tem artigos na Science tem propagandas na Science por esse instituto e tudo mais, falando que, não, pera lá, não há uma prova que o tabaco causa câncer. Isso não tem evidência científica comprobatória, porque pode ter causado câncer no indivíduo X, mas não no indivíduo Y. Olha só a dúvida no ar. Não é? Depois eles vão atuar
contra o inverno nuclear do Carl Sagan. Né? Eles pagam lá o Singer, que é um astrofísico também, eles pagam o cara para dizer que tudo aquilo que o Carl Sagan falava era mentira, porque o Carl Sagan era comunista, porque o Carl Sagan era um péssimo cientista, porque o Carl Sagan, entendeu? Eles não vão atacar a teoria, eles vão atacar o cientista, não é? E o mesmo instituto, Rafael, ele vai pagar para cientistas cruzarem os Estados Unidos durante os anos 80 para dizerem que os CFCs, né, o clorofluoro carbono, não causa buraco na camada de ozônio. Não é? Eles pagam lá um cientista dizendo, não, e quem que paga esse cientista? A DuPont, que é a principal fabricante americana de CFC. Né? E se você abre lá Science, tem vários propagandas que eles pagam para publicar na Science, essa propaganda, mas uma propaganda em formato de artigo. Já que o artigo do cientista não ia ser aceito pela revista, porque nunca ia passar qualquer tipo de informação nesse sentido, né, de dizer que os CFCs não causavam o buraco na camada de ozônio, né? Então, o que o George Marshall Institute e a DuPont faz? Eles pagam para que a Science publique uma propaganda, algo que seria uma propaganda, só que essa propaganda ela vem em formato de artigo científico. Não é? Então, o leitor, ele, às vezes, não vai perceber, né? Porque não tem um carimbo dizendo que aquilo ali é uma propaganda. Não é? E eles fazem isso nos anos 90, contra o aquecimento global e tudo mais. Né? Então, olha só, né? Esse pessoal negacionista, eles sabem atuar politicamente muito bem com a ciência. É por isso que o Latour, e eu disse isso na minha fala, é por isso que o Latour fala que a gente tem que se posicionar ali politicamente, utilizar a ciência radicalmente para mostrar rumos políticos. Porque esses negacionistas, eles fazem isso. Né? Eles fazem isso muito bem, eles já têm uma experiência aí de 60 anos trabalhando com essa contra-informação científica. Então, o perigo está aí. A gente chega agora em 2021, né, com uma difusão tão grande desse negacionismo da ciência, com uma difusão tão grande dessa contra-informação científica, que a gente tem grupos que acreditam que a Terra é plana. Não é? A gente tem grupos que acreditam nesse tipo de falácia científica que já foi muito mais do que comprovado o contrário disso. Né? Porque isso vai entranhando na sociedade. Né? Isso vai sendo assimilado por grupos aí. Né? Claro que não é simplesmente uma grande eficiência desse grupo negacionista, né? Mas é também a falta de letramento científico, a falta de educação ambiental, a falta, né, de discussões políticas sobre essas questões em sala de aula, né, com os alunos, publicamente, etc. Né? Aí isso vai permitindo, vai abrindo espaço, né, para que essas teorias, né, que já foram refutadas, ou teorias que, né, nem foram refutadas porque elas nem passaram pelo crivo científico de tão absurda que elas são, né, elas sejam aceitas por um grupo da sociedade, aí são tão difundidas, assim, tão divulgadas, a ponto de a gente estar discutindo isso aqui, né, numa sexta-feira em 2021, né, se a Terra não que a gente está discutindo se a Terra é plana ou não, mas a gente levantou a questão aqui. Muito interessante, eu até anotei o nome, é George Marshall, é isso? Institute. Isso, é George Marshall Institute. Tem um livro da Naomi Oreskes, Peraí, como é que é o nome? Eric, eu vou escrever aqui no chat, a Naomi Oreskes e do um coautor que é o Eric Conway, que chama, um nome em inglês, é o The Merchants of Doubt, os mercadores da dúvida. Ótimo, vou anotar porque eu acho interessante até levar para o nosso grupo de questões sociocientíficas, porque o João, que é o nosso coordenador, primeiro dia ela já trouxe essa questão do tabaco, que tem um filme, né? Aí já acharam ali o link do Marshall Institute. Ah, ótimo, legal. É um filme de 95, 96,
relacionado a essa questão da indústria do tabaco, que mandou embora um dos... esqueci o nome do filme agora. As meninas que estão aí, que participam, lembram o nome do filme? Eu esqueci. Mas é uma coisa bem interessante para discutir enquanto questão científica dentro da vertente CTSA, que nós temos agora bastante focado aí. Então, anotei aqui já. Tem um comentário da Leuci ali sobre economia circular, se seria uma boa opção ou apenas mais uma ilusão. Pois é, Leuci, eu li seu comentário e fiquei pensando sobre isso, né? Aí eu fiquei pensando o quanto que a economia circular ela consegue alterar, não a forma, né, necessariamente, da circulação das mercadorias, da utilização e tudo mais, mas a produção delas, né? Eu acho que o grande problema é no sistema produtivo, né, que ele continua pensando em termos de uma produção em larguíssima escala de tudo. A gente vive numa sociedade que tem uma grande parcela da população mundial que passa fome, que tem, né, privações econômicas e materiais de vários níveis, mas, ao mesmo tempo, a gente bate recordes de produção de várias coisas. Né? Então, eu acho que o problema está nisso. Eu não sei, eu tenho que pensar mais, né? Não vou conseguir te responder afirmativamente, mas no primeiro momento, o que eu sei sobre a economia circular, ela não atinge ainda esses níveis de renovação, né, do sistema produtivo a ponto de a gente conseguir uma distribuição, não uma circulação, mas uma distribuição do que é produzido de forma igualitária, né? E em menor escala. A produção em menor escala também. Eu acho que o problema está aí. Né? Não sei se eu respondo você, Leuci, mas é isso que eu penso. A gente vê várias tentativas, várias pessoas por iniciativa própria tentando participar de um sistema circular. A gente vê isso, né? Alguns movimentos, mas realmente parece que ele fica muito restrito a algumas pessoas que conseguem, né? Mas ainda a gente percebe um apelo, um lobby muito grande da indústria para vender cada vez mais, né? Então, enquanto você tem algumas pessoas ali trabalhando dentro de né, tentando trocar coisas e não consumir tanto, tem lá propaganda da promoção do celular e, né, enfim, e aí fica complicado, porque muitas pessoas não conseguem discernir, enfim. Eu acho também que pode ser um movimento interessante. Eu, por exemplo, como um membro da sociedade, poderia aderir a uma coisa dessas, mas eu acho que seria bem difícil de emplacar e de fazer alguma diferença, né? Mas é uma minha opinião. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Estamos aí com alguns minutinhos, mas ainda dá tempo. Se tiver alguma questão, podem colocar, pode levantar a mão. Senão, nós podemos encerrar. E agradeço novamente, né, muito aí a participação do professor Roger. Trouxe aí contribuições muito legais, inclusive eu acho que eu vou acabar escrevendo para você depois sobre algumas trocas que a gente pode fazer aí, porque eu estou começando agora em educação ambiental, eu tenho muito interesse. Então, tem algumas obras, né, que eu ainda não tive contato, não conheço. Então, talvez eu vá entrar em contato com você aí algumas vezes. Por favor, Silmara. Eu agradeço legal. muito. Obrigada. Então, Vamos pessoal, muito obrigada pela participação e tenham um ótimo final de semana. Só agradeço, boa tarde a todos. Até uma próxima. Tudo certo, Ana? Quer parar de gravar? Tudo, só um minutinho. É a autorização para a gente colocar no YouTube, daí, professor? Autorizado, pode colocar. Tudo bem, obrigada. Me manda o link depois. Tá bom. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. A gente conversa, então, professora Silmara. Sim, obrigada. Chegou a dar uma olhadinha.